Olá, pessoal. Estou aqui para mais um episódio da nossa série de Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Esse título é também o título de um curso que eu dou aqui na IGO, um curso de um mês, mais ou menos, 5 encontros, um curso que faz uma historicização bem longa do que são os estudos de gênero, como começam os estudos, né, sobre diversidade, como é que eles adentram os temas importantes da sociologia, da filosofia, da psicologia, e como é que a gente deve tratar esses temas, até mesmo dentro da ambiência religiosa ou dentro de comunidade de fé, tá bom? Como eu estou falando para vocês aqui, eu estou trazendo algumas gotinhas do que será esse livro que eu estou lançando agora em novembro, e eu espero que você goste. Assim que eu tiver mais informações, eu vou passar para vocês, e eu quero continuar comentando aqui um pouquinho daquilo que o Alonso Gonçalves escreveu na apresentação do livro, que eu fiquei muito feliz com esse texto dele. Obrigada, Alonso, de todo o coração, pela sua generosidade de fazer essa apresentação. Então, veja, ele falou aqui na segunda metade uma coisa bem importante. Ele falou assim: os textos complicados da Bíblia hebraica e do Segundo Testamento são trabalhados a partir do método histórico-social, contribuindo assim para uma leitura muito próxima da construção dos textos e as suas principais direções, permeando um caminho que procurou minorar os conflitos de maneira ética. Então, vamos focar um pouquinho nesse minorar os conflitos. É muito bem-vindo o livro da Lília Mariano, porque coloca em um problema uma luz que as pessoas das comunidades de fé estão enfrentando. Desculpe, li errado. O que coloca a luz em um problema em que as pessoas das comunidades de fé estão enfrentando, e não poucas. Não encontra aparato bíblico teológico de qualidade para tratar os temas que seguem sendo tão sensíveis para muitas famílias e complexos para os igrejas. De maneira imparcial e sem radicalismos, nos apresentou um texto escrito com precisão, mas também com muito afeto. Bom, algumas pessoas não sabem como foi que eu me enveredei nesses estudos 20 anos atrás. Eu estava divorciada, cuidando de 2 filhos, sozinha, né, com 2 pré-adolescentes, e é aquela fase que os meninos vão enfrentando o reconhecimento da sua sexualidade de uma maneira mais precisa. Estão lidando com os hormônios, com o crescimento, com o desejo, com o libido, com tudo. E para uma mulher divorciada é uma coisa um pouco complicada tentar entender o universo masculino, porque ela não está nesse corpo. Assim como os homens também não estão no corpo das mulheres. E eu precisava entender esse universo dos meus filhos e comecei a estudar gênero. As minhas primeiras publicações sobre gênero, lá em 2005, elas são sobre masculinidades, acreditem se quiser. E hoje, assim, de uma maneira muito alegre, eu voltei a lidar com esse tema, porque eu estou coordenando um projeto chamado Homens com Coragem, que é um projeto de rodas de conversa de homens sobre masculinidade saudável. A gente se encontra uma vez por mês para fazer esse trabalho. É um trabalho que eu faço em parceria com um querido muito sonhador nesse sentido, que é o Anderson Oller, e ele tinha esse sonho e me chamou para a gente botar em prática. Eu sou ali a única mulher que está ajudando a mentorar os homens em diálogo, mas está sendo um trabalho muito lindo. E quando eu comecei a estudar masculinidades, eu comecei a encontrar as homossexualidades. E fiquei pensando, né, aquela famosa frase de que alguém já disse que prefiro carregar o meu caixão para debaixo da terra, né, o caixão do meu filho para debaixo da terra do que admitir que eu tenho um filho gay, ou descobrir que eu tenho um filho gay. E essa frase, ela martelava na minha cabeça de uma maneira muito pesada, porque eu tinha 2 filhos e eram 2 pré-adolescentes. O que ia impedir que um dia um deles saísse do armário e falasse: mãe, sou gay? Que eu ia poder fazer? Com todas as purpurinas, lantejoulas e boés que teria numa declaração dessa. Quem não entendeu, não vai entender, mas quem é gay entendeu o que eu falei. Então, assim, é uma declaração surpreendente, mas eu tinha uma convicção, eu queria muito ser mãe. Eu não engravidei por acaso, não foi por acidente, não foi não planejado. Eu queria muito ser mãe. E eu falei, se uma mãe tem coragem de dizer uma coisa dessa para um filho, ou para as pessoas a respeito da homossexualidade de um filho, ela tem um problema muito grande de maternidade, e esse problema eu não quero ter. Então, vou estudar.
para entender. Porque se algum filho algum dia sair do armário e disser que é gay, eu quero estar preparada para entender o universo desse meu filho e continuar recebendo ele com amor, mas quem precisa trabalhar na cabecinha sou eu. E foi assim que eu comecei com essa história, lá em 2003. E aí, estudando, lendo muito a respeito disso, entrando nas comunidades LGBTs, fazendo amizade com muita gente gay, conhecendo o universo das transexuais, conheci vários transexuais nessa época, entre 2003 e 2005. É um universo muito dolorido, ninguém queira estar na pele de uma pessoa transexual, é bem pesado. E eu fui me sensibilizando, né, com isso. No final das contas, meus filhos cresceram, nunca saíram do armário para nada, mas assim, eu acabei ficando tão instruída sobre esse assunto que eu comecei a ser acessada por um universo muito grande de rapazes e moças homossexuais, principalmente rapazes, e também de transexuais, porque naquela época, 20 anos atrás, eram poucas as pessoas que já tinham feito cirurgia de resignação e tudo mais. Enfim, isso foi me dando não apenas um trânsito dentro da literatura, como também foi me dando um trânsito dentro da comunidade. E aí me comovia muito, né, a dor, o sofrimento desses jovens. E eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa para cuidar deles. E a primeira coisa que eu comecei a tentar fazer foi instruir, né, educar. O que eu podia fazer com esse conhecimento que eu tinha? Não, vamos socializar, vamos compartilhar. Naquela época, eu criei cursos de teologia e gênero, que eram dados nos seminários de teologia, que eu já estava lecionando, né, nessa área, e ali a gente começou a socializar esses conteúdos de maneira sistemática. Tanto que esse curso que eu tenho dois cursos, né, um da exegese da diversidade e o outro de diversidade e espiritualidade. Esse da diversidade e espiritualidade era exatamente o curso que eu dava nesses seminários. Eu dei esse curso umas 10 vezes diferentes em várias turmas e instituições lá no Rio de Janeiro. E ele foi muito elucidativo. Até hoje eu tenho alunos que, né, comentam comigo. Além disso, eu também trabalhei numa instituição onde eu lecionava hebraico e exegese. E nessa instituição eu consegui pegar os textos bíblicos, esses que são textos de terror e etc., e a gente fazia exegese deles, traduzindo do hebraico, do grego, fazendo uma análise literária, fazendo uma crítica textual. E isso trazia muita luz para quem não entendia o problema. Eu lembro que esses meus alunos dessa instituição, eles entravam em grande crise, porque eles se sentiam enganados pela teologia a respeito da questão da homossexualidade. Mas não e aí eu preciso fazer uma ressalva aqui, né? A ressalva é que a teologia, ela é produto de uma reflexão para produzir um dogma para controlar um grupo religioso. Essa é a grande questão. O texto bíblico, ele é narrativo, ele é testemunial e ele vamos dizer assim, reflexo do encontro consagrado que as pessoas que estão ali narradas no texto tiveram. Ele é diversificado, ele é plural, ele é muito mais tranquilo de se lidar, tanto que eu acho uma injustiça enorme quando as militâncias LGBT+, ficam dizendo que a culpa é da cultura judaico-cristã. A culpa não é da cultura judaico-cristã, coisa nenhuma. Tá? Porque se fosse assim, Israel não seria um país com tanta facilidade para tratar com inclusão esses temas. A culpa é de quem lê, e lê mal. Tem um outdoor que eu vi lá no Rio uma vez falando assim: Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. Isso diz muita coisa, né? Exatamente. O problema não está na tradição, não está no que está escrito, não está no que está narrado na Bíblia, mas está na forma como nós interpretamos esses textos. Então, fazer uma revisão do modo interpretativo, eu acho que é essencial, que está na base. Acho que foi isso que o Alonso quis dizer. Mas também o fato de que eu sou mediadora de conflitos, né? Eu tenho formação profissional nessa área e eu nunca quis polarizar. Eu quis sempre conciliar, e mais para frente eu vou explicar sobre o que é o método que eu uso, que é o método do pensamento processual, que ele é conciliador por essência. Sabe? Ele é integrador, ele é orgânico. Mais para frente eu vou poder explicar um pouquinho sobre isso. Então, gente, por favor, assina meu canal, dá um like, ativa o sininho, mas me siga lá no Instagram também, por favor. Lília Mariano, Igor Gestão e Afaga Gestão da Pluralidade, afaga.in. Um beijo.
beijo, tchau.